Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é o Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que procura responder questões a respeito da mediunidade. E a pergunta de hoje é: o que são as cartas consoladoras? Cartas consoladoras são mensagens escritas por meio da mediunidade de psicografia. Os espíritos, então, eles passam para os médiuns informações sobre a situação atual do espírito que desencarnou e dão detalhes sobre a vida dos familiares, dos parentes que já desencarnaram e que o receberam na passagem para o mundo espiritual. Então, são essas informações que costumam aparecer nas cartas psicografadas. E aqui eu gostaria de lembrar que o palestrante, nosso querido Jorge Alahá, ele diz o seguinte: quando alguém perde os pais, a pessoa se torna órfã. Quando perde o marido, a esposa, a pessoa se torna viúvo ou viúva. Só que quando uma pessoa perde um filho, a pessoa se torna o quê? Isso não tem nome. Nosso dicionário não tem palavra para poder dizer o tamanho da dor que é perder um filho. E a nossa doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, ela nos proporciona essas cartas consoladoras que são oportunidades de Deus para que nossas dores, aquela culpa que nós sentimos, o nosso arrependimento, ele seja consolado. O importante para todos aqueles que buscam, através das cartas consoladoras, informações e notícias dos seus entes queridos, é que eles procurem médiuns sérios que façam seu trabalho de maneira honesta, de maneira bem clara. Por quê? Porque esse é um momento de fragilidade das pessoas. Então, às vezes, a pessoa ali no calor do momento, ela não consegue perceber que aquela carta que ela recebeu, se dizendo passar por seu filho, pode ser apenas mensagens genéricas, não trazer nenhuma informação que realmente comprove isso. Então, o fundamental é que eu vou explicar aqui como que ocorria com o Chico. O Chico ficava lá, recebia as pessoas, e aí as pessoas conversavam com o Chico, porque tinha as pessoas que chegavam até o Chico e a pessoa queria apenas uma receita para um remédio homeopático para ela tomar. E outras diziam, eu queria uma carta. E aí o Chico perguntava o nome da pessoa, o nome do ente querido e o ano que a pessoa tinha desencarnado, o ano que ocorreu. São apenas essas informações que o Chico passava. Não tinha nenhuma entrevista para poder perguntar como que foi, em que cidade que aconteceu, quem estava junto, quem participou. Não perguntava nome de vô, de avó, enfim, não perguntava nome de ninguém. Só essas três informações. Por quê? Quanto menos informações que é passada para um médium, quando você receber uma carta, mais credibilidade terá. Porque às vezes a pessoa não comenta diretamente com o médium, mas comenta com alguém, com algum voluntário que trabalha junto com ele. E aí pode gerar essa desconfiança de que essa informação que foi passada para um voluntário chegou até os ouvidos do médium. Então é fundamental que se evite essa entrevista muito longa, com muitos detalhes, para não gerar essa desconfiança. E uma particularidade de Chico é que as cartas que ele trazia, às vezes, continham nomes que nem mesmo os familiares, naquele momento ali, reconheciam. Aí a pessoa telefonava para um parente e falava assim: olha, você conhece fulano de tal? Apareceu esse nome aqui na carta. Ah, não, esse aí, vou dar um exemplo aqui. Isso aí era tio da nossa mãe.
Então a pessoa não conhecia, mas na carta estava lá essa informação. Então, geralmente contém informações que são particulares, que apenas quem viveu aquele momento, quem vivenciou, é que sabe o que ocorreu. Às vezes são informações que apenas os pais e o próprio filho passou por aquele momento e apenas eles sabem daquilo. E aí surge essa comunicação escrito, descrevendo isso. Então isso é um indício muito forte. Além de tudo, no final dessas cartas vinha escrito, vinha a assinatura, né? Sempre vem a assinatura daquela pessoa que desencarnou. Então, através da tipografia ali, da letra, da assinatura da pessoa, se reconhece. E para os médiums que, que se interessem por essa tarefa, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é nunca nos comparar com Chico Xavier. Porque Chico Xavier não dá para comparar com Chico Xavier. Chico Xavier é o médium dos médios. Foi o médium mais expoente que tivemos no movimento espírita. Então, assim, não dá para querer ser como ele, querer trazer as informações que ele traz, né? Porque o médium, ele não pode querer ser mais médium do que ele é. Ele não pode querer forçar uma mediunidade que ele não tem, ou uma intensidade, uma repercussão que a sua mediunidade não oferece para ele. E o mais importante, que quem quiser buscar esse caminho, essa missão, é que não podemos ter como objetivo querer fama, querer aplauso das pessoas, se tornar reconhecido. Isso é uma tarefa que deve ser desempenhada com muita humildade, com muita caridade e com muito respeito por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. E para poder finalizar aqui hoje, eu queria trazer dois momentos que nós encontramos na Bíblia aqui para nos ajudar a respeito disso. Que na primeira carta de Paulo à comunidade de Coríntios, capítulo 14, versículo 22, ele diz assim, ó, a profecia é para os que creem. Então nós podemos interpretar isso aqui como a mediunidade é para aqueles que creem. Então, aquelas pessoas tem pessoas que podem receber 10, 15, 20, centenas de cartas psicografadas. Elas não vão acreditar. Por quê? Porque elas não creem. Então, a mediunidade é para aqueles que creem. As cartas consoladoras são para aqueles que creem. Só que a gente não pode crer de qualquer forma, né? A gente tem que se atentar pelos cuidados que eu citei anteriormente. E também tem a parábola do mal rico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31, onde Lázaro, que era um pobre, que comia as migalhas da mesa de um rico, e o rico, ambos desencarnaram. Só que quando o rico chegou do outro lado, ele percebeu que Lázaro estava em um local bem mais evoluído do que ele. E aí ele foi reclamar, mas disse para ele, olha, enquanto você desfrutava, Lázaro só teve dores, só teve tormentos. Mas ele soube passar por isso e agora ele está onde está. E aí o rico pede para que então ele possa dar o recado para os irmãos dele, né? Porque os irmãos do mal rico viviam como o mal rico vivia. E o mal rico percebeu que a maneira como ele viveu o levou para um lugar não tão bom. Só que é dito assim para ele, olha, eles têm Moisés e os profetas, né? Eles têm que ouvir Moisés e os profetas. Mas o mal rico continuou insistindo, dizendo assim, não, então manda pelo menos Lázaro lá para poder avisar eles, né, a mudar a conduta que eles estão tendo da vida dele. E é respondido então para o mal rico assim, se não escutam nem Moisés e nem os profetas,
mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Então nós temos que entender que o mal rico são aquelas pessoas que, mesmo com todas essas informações, mesmo com cartas psicografadas, eles não vão se convencer de que isso existe. Mas o que nós temos que fazer é respeitar o momento de cada um, a dor de cada um, porque pode ser que a dor faça com que ele se torne descrente a Deus. E isso a gente tem que respeitar, nós não podemos forçar isso. Mas aqueles que creem, né, a profecia, a mediunidade é para aqueles que creem, então aqueles que creem, que busquem essas cartas para que possam consolar as suas dores. Bom, esse foi mais um Dúvidas Mediúnicas. Espero que tenha contribuído com vocês hoje. Até domingo que vem e que assim seja.